Oi, gente, mais um episódio do podcast Dialogar para Avançar. Começando hoje, eu e o meu amigo Edson Pinheiro. Oi, Edson. Oxa. Semana passada, que entrevista boa, rapaz. Entrevista surpreendente. É, muito boa. E assim a gente espera que todas as outras nos surpreendam cada vez mais, né? E possam trazer diálogos que avancem na nossa sociedade. Por isso que o nome é Dialogar para Avançar. Então, se você quer ver um bom diálogo, uma boa conversa, fica de olho no que acontece aqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, é muito importante para nós. Hoje nós recebemos com muita alegria o meu amigo André Bovenzi, ele que é da DNA Pesquisa. E não é merchan não, hein? É amizade mesmo, porque dominar a arte da pesquisa, ela é uma funcionalidade tão grande que não é só na política. É para poucos, né? É, e nós vamos saber tudo hoje do que funciona e para que servem as pesquisas. Seja muito bem-vindo, meu amigo André Bovenzi, um cara que tem aí um histórico gigantesco na pesquisa aqui em Joinville. Tudo bem? Tudo bem, Elton. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pinheiro, um prazer em revê-lo, meu amigo. Pô, bacana. É isso. Não é tão simples, né, pesquisa, embora muita gente comenta sobre pesquisa, muita gente duvida de resultados de pesquisa, mas é uma arte que, ao entender um pouco sobre a pesquisa, a gente fica um pouco mais fascinante e compreende a forma que se leva o estudo da pesquisa, né? Por que o resultado acerta, por que o resultado erra, e é isso. E aí a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso e vamos aí dialogar para avançar sobre o tema pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, enfim. Eu digo que vocês do campo da pesquisa andavam mais suave, mais sossegado há anos atrás, quando não tinha as redes sociais. Agora, com o advento da internet, esse avanço da tecnologia, as redes sociais, surgiram aí vários e vários profissionais da internet, e um deles são estatísticos da internet, né? Aqueles que veem qualquer tipo de número e já acham que sabem fazer aquelas projeções eleitorais e políticas e tudo mais. Não é, Pinheiro? Aliás, tu conhece alguém desse tipo? Ah, tem vários, né? Tem vários palpiteiros aí de resultados, né? Tem analistas, né? E a gente entende que realmente nós vivemos num mundo tecnológico, onde os algoritmos eles são muito usados em várias questões, e hoje a gente não pode deixar de lado realmente uma pesquisa, né? Nós precisamos de uma empresa que faça pesquisa, para nós sentirmos. Eu sou estudante de Direito, sou da comunicação e trabalho no ramo imobiliário, então quando eu quero saber se o ramo imobiliário está bom, eu procuro uma pesquisa, né? E vamos contratar o André para fazer uma pesquisa, né, para saber como é que está o ramo imobiliário em Joinville e aproveitar, fazer perguntas para ti aqui hoje que o cidadão tem curiosidade, né? Como é que funciona uma pesquisa no campo político? E não só isso, né? Nós vamos falar outras. Mas antes de a gente entrar em como essas pesquisas são formuladas, como são aplicadas e como é que derivam os resultados, eu queria que o André conversasse e falasse um pouquinho para o nosso público da onde surgiu na veia o gostar de pesquisa. Começou bem lá atrás, né? Embora esse rostinho aqui novinho, não tão novinho, mas eu comecei a trabalhar com pesquisa em 98, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Cheguei aqui em meados de 95, 96, comecei a trabalhar com pesquisa em 98, né? Na antiga Cerneira Pesquisas. Trabalhei com o Alexandre Fernandes até ali meados de 2005. Em 2005 ele resolveu mudar de ramo e vendeu a empresa para o Sandro, né, Sandro Schwartz, que foi quem me ensinou tudo sobre pesquisa, né, principalmente pesquisa eleitoral. Trabalhei com ele entre 2005 e 2008. E no final de 2008 ele decidiu também mudar de ramo de atividade. E surgiu a oportunidade de eu comprar a empresa, no caso dele. Trouxe nosso amigo, né, saudoso Gustavo Flemme, para trabalhar comigo em 2009, eu e minha antiga sócia, e abri a DNA Pesquisas em 2009.
E desde então trabalhamos, eu, Gustavo e essa minha antiga sócia. Em finalzinho ali de 2012 tivemos alguns desentendimentos, né, como toda a sociedade acontece, e resolvi sair um pouco da DNA e trouxemos a Fleming Pesquisas, né, que foi aí onde a gente teve um boom de crescimento, principalmente no cenário eleitoral. Não que não atuássemos. Foi ali que a gente se conheceu. Foi ali que a gente se conheceu, né? Que foi ali onde a gente falou que o Dudela ganharia as eleições e ninguém acreditava, né? E que eu disse, não sou louco. O Tebaldi tá bem, o Tebaldi vai ganhar essa eleição. E o Tebaldi, em todas as pesquisas... Nas primeiras pesquisas que nós apontávamos, o Tebaldi aparecia muito lá em cima. E eu falei, esse é o grande perigo, porque o Tebaldi aparecia muito alto, e eu falei, aqui a tendência é ele cair. Porque na primeira pesquisa ele aparecia com mais de 40%. Olha só. E a gente falava, não, aqui é o ponto máximo do Tebaldi e agora a tendência dele é cair. E foi o que realmente ocorreu. Ele começou a cair e o Udo e o Kennedy começaram a crescer muito. A subir. E foi o que ocorreu depois no final. E aí, de 2013 até fatídico ano de 2022, foi onde nós perdemos o nosso amigo, né, Gustavo Fleming. E em 2022 nós reabrimos a DNA, né, com meus sócios em São Paulo, que é a Vanessa e o Tadeu. Inclusive quero mandar um grande beijo para eles, que eles moram em São Paulo, né? E foi onde a DNA assumiu todo o espólio, os projetos da Fleming, né, com todos os clientes que a Fleming tinha em São Paulo, a DNA assumiu, né? Então hoje a DNA atua no Brasil inteiro, com todos os clientes que a Fleming atendia, a DNA hoje atende, né? Então nós reabrimos a DNA, reativamos a DNA, e a DNA atende todos esses clientes. E hoje a DNA está aí, atuando tanto em pesquisa política como pesquisa no mercado privado no Brasil inteiro. Então vamos agora adentrar nesse universo espetacular e maravilhoso que são pesquisas, né? Eu que sou um cientista político, a gente tem que entender um pouco de leituras de cenários, né? E o que nos baseia são informações numéricas, lógico. Eu talvez não tenha habilidade no estatístico em fechar, em tabular os dados, mas eu sei muito bem pegar o resultado tabulado e fazer a leitura. Já lemos muitas pesquisas juntas, com né? certeza, com certeza. É um hobby que eu tenho de ler pesquisas e de entender os cenários. Mas eu faço a leitura do cenário político, que eu fui treinado e formado para isso. Mas não é só a pesquisa política. Se fosse só isso, Pinheiro, nosso amigo aqui estava dirigindo Uber 2 anos antes para trabalhar no ano eleitoral. E existem, então, as pesquisas comerciais, as pesquisas do mercado privado. Né? E eu queria que tu começasse explicando a diferença entre uma e outra, e aonde uma se aplica, onde a outra se aplica, enfim. Eu vou citar alguns exemplos que é o que a gente atua muito hoje. Por exemplo, né? A gente tem hoje 2 grandes clientes, né? Um grande cliente que é a Socicam. O que a Socicam faz? A Socicam ela administra rodoviárias, aeroportos e portos, né? Hoje, o Porto de Salvador, Porto de Passageiros de Salvador, ele recebe passageiros do mundo inteiro, né? No Porto de Salvador, que vem navios do mundo inteiro. E o que eles fazem? Nós aplicamos pesquisas de dezembro, 1º de janeiro, de dezembro do ano anterior, até dia 30 de março do ano seguinte. Todos os dias nós temos lá pesquisadores aplicando pesquisas para saber a satisfação dos passageiros daquele porto, né? Se eles estão sendo bem atendidos, se a limpeza daquele porto é satisfatória, se o banheiro está sendo bem aproveitado, se o comércio local é satisfatório, né? Então, toda aquela gama de serviços que o porto oferece é satisfatória para o passageiro ou não, né? Mesma coisa nos aeroportos. Então, todo mês, por exemplo, os aeroportos de Cuiabá e Belém, por solicitação da ANAC, precisam ser feitas pesquisas. Então, eu tenho lá um pesquisador todo mês em Cuiabá e todo mês em Belém, eu tenho um pesquisador lá todo mês fazendo pesquisa, né? Uma vez por semana. Ele fica lá, inclusive esse mês agora, em março, começa lá dia 4, no Carnaval, começa um pesquisador lá fazendo pesquisa lá. Aonde que é o Carnaval? Um em Belém e um em Cuiabá. O Carnaval de Belém, eu acho que é bom, né? Um pouquinho. Mas para vocês entenderem um pouquinho um tipo de pesquisa que a gente faz. Falamos do ramo imobiliário. Um dos nossos clientes é a Roga. A Roga, nós já fizemos uma pesquisa para a Roga em todo aqui o litoral norte.
começando aqui desde Barra Velha até Navegantes, para saber o poder de construção de prédios, o poder de venda nesses locais para apartamentos. Então, para vocês entenderem um pouco do que a gente pode oferecer nesse segmento de pesquisa. Nós já fizemos uma pesquisa em Itapoá para saber o poder de consumo do turista na cidade de Itapoá. Inclusive, a prefeitura, na época, fez um vídeo lá institucional para mostrar os resultados dessa pesquisa. Foi muito bacana esse estudo. Então, assim, tem N. O Parque Unipraias já fez um estudo turístico para avaliar também o poder turístico para aplicar lá dentro. O Beto Carreiro, já fizemos um estudo lá dentro. Na época que recentemente, né, fizeram um evento, o Bali High. O Bali High, uma vez, lá atrás, eles quiseram fazer o Bali High queria se tornar uma marca de roupa, queria abrir uma marca de vestuário. Fizeram uma pesquisa, a gente foi para lá com a equipe, lá para dentro do Bali High, de madrugada, nossa equipe foi lá para dentro, fazer uma pesquisa para avaliar se a aceitação da marca Bali High teria aderência. Se teria aderência. Então, assim, hoje não existe nada que não se possa pesquisar. Eu sei que na indústria farmacêutica se faz muita na questão medicina, né? Muita pesquisa, principalmente com médicos, né, para avaliar a aceitação de determinado medicamento, né, para aquele tipo de tratamento. Isso existe muita pesquisa, eles fazem muita pesquisa. Até para ter um feedback, para ver se o efeito colateral que está descrito na bula está realmente acontecendo no dia a dia, né? E principalmente não é isso, tá? Principalmente para ver se tem efeitos adversos, porque esse é o que dá mais problema. Porque se acontece algo diferente do que está escrito na bula, o medicamento sofre mais preconceito ainda. E isso não pode ocorrer. E não é só preconceito, né? Às vezes vem uma ação judicial, né? Sim, não. E a Anvisa cai muito em cima disso. Então, isso é muito rigoroso, né? Porque daí a gente precisa descrever tudo o que o médico relata para mostrar para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem que refazer toda a bula daquele medicamento, refazer o medicamento. Ele é bem rigoroso em relação a isso. Como é que se elabora uma pesquisa? Eu vou te contratar para fazer uma pesquisa. Eu preciso daí conversar com você e entender todo o teu processo, tá? Para daí eu identificar onde estão os teus pontos fracos, para daí eu te elaborar uma proposta, falar, para eu sanar esse teu problema, eu penso que a gente tem que tratar esses pontos aqui. E aí eu vou te propor uma pesquisa. E aí eu posso te propor uma pesquisa ou qualitativa ou quantitativa. E aí a qualitativa eu posso te propor ou uma pesquisa de discussão de grupos, ou uma pesquisa de entrevistas em profundidade, ou uma pesquisa etnográfica, depende muito da tua necessidade. Ou simplesmente uma pesquisa quantitativa, que é o que a gente mais costuma fazer, que é a pesquisa, de ir entrevistar as pessoas na rua, se tornar ela mais quantitativamente. Tá? Isso depende do ramo da empresa, né? Isso, depende do tipo da pesquisa, e depende do teu tipo de negócio. A gente acabou ouvindo de algumas pessoas, e às vezes até nós mesmos acabamos entrando nessa vibe de achar que a pesquisa, mas a pesquisa é feita só ali no centro, né? Eu vi pesquisador ali na esquina, essa, aquela outra. Pelo que tu estás falando aqui, isso é só uma pontinha do que a gente vê, né? É só uma ponta, mas infelizmente depende muito da pesquisa. Você não atinge o público que você precisa. Faz muito desse tipo de coisa, porque torna a pesquisa mais barata, tá? Mas você não atinge todo o público que você necessita atingir. Vamos lá, aí a gente volta a focar um pouco na pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, se você for fazer no centro, você não vai atingir todo o público que você precisa atingir, que é todo o percentual distribuído proporcionalmente por bairro. Por exemplo, o bairro Aventureiro, ele representa, se eu não me falha a memória, hoje 16% do eleitorado de Joinville. No centro, você não vai atingir esses 16%. Entendeu? Então, o que vai acontecer? A sua pesquisa ela vai estar enviesada. Os 16% que deveria ser do bairro Aventureiro, você vai atingir só 10%. Esses outros 6% você vai atingir de onde? Vai atingir de outro bairro. E que vai enviesar o resultado da tua pesquisa. Esses outros 6% pode ir para um outro candidato. E por isso é que erra o resultado de pesquisa. Então, pesquisa municipal para a prefeitura,
tem que ser domiciliar. Isso é inegociável. E vamos imaginar que você foi contratado por alguma empresa para desenvolver um tipo de pesquisa. Tu consegue acoplar informações de uma futura eleição nessa pesquisa ou são técnicas diferentes, são abordagens diferentes, a metodologia diferente? Não dá para confundir. Uma é água e outra é vinho. São metodologias diferentes. Depende muito, é o que eu estou falando, vai depender muito do tipo de pesquisa que você vai fazer para o cliente privado e para a pesquisa eleitoral. Uhum. Tem coisas que dá para fazer. A gente já conseguiu unir 2 projetos num só. Já teve clientes que, eu quero uma pesquisa para saber do meu produto, mas também quero saber o cenário eleitoral. Talvez o produto dele esteja linkado. Isso, né? Porque vai fornecer depois lá na frente para o governo. Dá para fazer. Isso não tem... Mas aí tu já sabe da necessidade. Exato. Na hora de planilhar, de comentar as perguntas, isso. Tu acaba fazendo essa junção. Coloca uma pergunta só para saber a intenção de voto daquela pessoa. Quanto a isso, não dá para fazer. Entendi. Porque geralmente quando a gente monta uma amostra dentro da cidade, a amostra sempre é a mesma, né? Porque é pelo número de pessoas de cada bairro. Né? Percentual, né? Exatamente. E a distribuição, homem, mulher é a mesma, gênero, faixa etária é a mesma, escolaridade é a mesma, então tudo se torna a mesma. Então, quanto a isso, dá para fazer, tá? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Esse segmento de pesquisa, ele é uma ferramenta usada há quanto tempo no Brasil? Precisamente eu não tenho essa informação, mas ela é usada há muito tempo, tá? Desde aí, olha, posso não estar falando besteira aí, mas desde os anos 70 já era usada assim a pesquisa, principalmente a pesquisa mercadológica, tá? Fora do Brasil já era usada há muito mais tempo. Porque a Ipsos aí, que era a maior empresa do mundo, ela já usava nos anos 40, 30, 40, a Ipsos já usava. Então a Ipsos, se eu não me engano, já tem mais de 100 anos. Hoje o poder público, no caso falando Prefeitura Municipal, aqui da cidade, né? Uhum. Ela usa desse trabalho para ter alguma informação? Usa. A Prefeitura usa. Precisa usar, né? Até outro dia, por exemplo, eles estavam usando, inclusive, para fazer a pesquisa nos terminais, né, para avaliar a satisfação com o transporte urbano. Né, até porque precisava justamente para fazer a licitação. Né? Inclusive nós, por exemplo, a Gideon era nosso cliente. Né, então nós fazíamos a pesquisa da Gideon. Inclusive a Gideon parou de fazer a pesquisa justamente por eles estarem correndo o risco de não ganhar a concessão de transporte público, né? Por conta da nova licitação. Impossível. Enfim, não sei o que vai ocorrer, mas eles pararam de nos contratar para fazer a pesquisa deles por conta disso. Quero fazer uma pergunta um tanto quanto capciosa para o nosso entrevistado. Já houve questão de você ser contratado por uma empresa para fazer uma pesquisa e quando você levou o resultado da pesquisa para a dita empresa, eles ficaram receosos, acharam que não era aquilo que eles queriam? Houve alguma... o nosso produto é o melhor e tu leva um retorno para ele que o produto não é bom? Sim, N vezes. Isso ocorreu várias vezes, né? Só que a gente prova com resultados, né? E o grande ponto da pesquisa, pelo menos do nosso trabalho, é não somente pegar, falar assim para eles, falar assim, o resultado de vocês é esse aqui, né? O resultado de vocês não é bom e se vira. Não. A gente, além da pesquisa, a gente faz um cenário para eles melhorarem esse resultado deles. Tem uma consultoria? Tem uma consultoria em paralelo e a gente aplica essa consultoria para que eles melhorem o resultado. E depois a gente retorna com outra pesquisa provando se essa consultoria deu certo ou não. Então a gente realmente se transforma em parceiros, né? Por exemplo, essa questão dos aeroportos. Como a gente aplica a pesquisa mensalmente, a gente tem os problemas dos aeroportos que eles enfrentam, a gente faz um relatório de problemas, mostra os problemas, aponta onde tem que fazer as melhorias,
olhamos as melhorias, aplicamos a pesquisa no mês seguinte e trazemos os resultados para eles. E a gente aponta em gráficos onde a gente apontou as melhorias e se as melhorias surtiram efeito ou não, entendeu? Então, e isso a gente mostra mensalmente para eles. Então, esse é o grande ponto da pesquisa. Não é só fazer a pesquisa, entregar o resultado e falar, ó, se vira. É colaborar com o cliente na melhoria e fazer ele se tornar, por exemplo, o achismo deles, né? Que, não, o meu produto é bom e eu sou o primeiro lugar do meu segmento. Não, é fazer o nosso cliente se tornar o primeiro e, principalmente, se tornar o primeiro, se manter em primeiro. Então, esse é o grande ponto. E é isso que a gente faz com os nossos clientes. Então, mas já aconteceu N vezes dos clientes não aceitarem. E talvez seja a grande vitória da empresa de pesquisa é quando você pega os resultados assim, ó, como tu estavas pensando, estás errado. Tu tá em quarto lugar aqui, Isso. o teu produto é irrisório. Isso. Mas nós vamos aplicar técnicas aqui durante 2, 3 meses. Isso. E depois a gente vai fazer uma outra pesquisa para nós medir o resultado. Exato. E quando tu sai de 2, 3 meses e vê que o teu nome está lá em cima, essa é uma grande vitória. E aí, lógico que a corrida não acaba aí. A corrida, e aí a manutenção do primeiro lugar se torna o supra-sumo. Exatamente. E o que é muito difícil, né? Você chegar no primeiro, às vezes é fácil, porque é um pico que acontece. Mas o se manter em primeiro é o mais difícil, porque você tem que manter a qualidade, atendimento, produto, tudo. Então, isso é o mais difícil, né? Você manter uma equipe motivada para atendimento é difícil. Você manter o teu ambiente limpo, organizado, é difícil. Então, porque às vezes um cliente vai lá, poxa, achou uma agulha no chão, para ele pode ser desorganização. E aí acaba atrapalhando. Então, esses pontos é que é difícil manter. Já tivemos clientes, por exemplo, que foram nos contratar e a gente montou um orçamento lá, montei a proposta, apresentei para o nosso cliente, para essa pessoa. Ele falou assim, tá, mas e se a tua pesquisa falar que o meu produto não dá certo? Eu vou gastar esse X aqui em pesquisa para você dizer que o meu produto não vai dar certo? Eu vou gastar tudo isso, vou perder todo esse dinheiro? Eu falei assim, na verdade, você vai evitar de perder muito mais, né? Porque se você for investir num produto que não der certo, você sabe que você vai gastar muito mais. Aí ele ficou pensando, faz sentido. Então, assim, sabe, a cultura aqui em Santa Catarina ainda é muito difícil em relação à pesquisa, sabe? É uma coisa que a gente ainda está batalhando. Em São Paulo, na verdade, é muito mais fácil, né? A penetração da pesquisa, né? A pessoa entende mais a necessidade de pesquisa. Santa Catarina ainda está remando devagarzinho, mas a gente vai conseguir. Os grandes centros já têm essa cultura. Essa cultura de... E aí, assim, ó, é aquele negócio, né? O pump, eu tô em primeiro. Pô, mas como é que o cara... mas para se manter em primeiro é índice, meu amigo. Exato. É índice se mede através de pesquisa. Exatamente. Falando em índice, vamos partir pro que a gente mais gosta? Vamos. Né? Vamos avançar? Vamos. Vamos dialogar para avançar? O diálogo é importante, avançar melhor ainda. E como é que a gente avança no cenário político se a gente não tiver números, base, né, informações consolidadas, né? É uma pergunta bem importante, meu caro Elton Guerra, porque nós vivemos um elástico sendo esticado na política, né? Exatamente. Nós hoje conhecemos uma direita que eu nunca tinha visto na minha vida e uma esquerda que há muito tempo também não via. Exato. E está puxando, e se estourar, o que fica, né? Que vão só juntar os cacos, né? Nossa Senhora. Mas me diz aqui, André, nós falamos até agora sobre as pesquisas de mercado voltado para o setor privado. Agora nós temos a parte política da coisa, que aí envolve o setor público, que aí é saber como é que está a avaliação de governo, até a própria prefeitura, saber qual é a melhor obra que precisa investir, enfim. Mas aí tem a pesquisa política, que é aquela que dá o norte, que dá a direção para as eleições, né? E dá muito subsídio para comentaristas políticos, analistas e tudo mais. Como é que se faz uma pesquisa política, André? Quais as principais diferenças, quais o que de técnicas, que às vezes a gente vê numa eleição
apareceu uma pesquisa, o partido adversário entrou com uma ação e derrubou a pesquisa. Por que que isso acontece? Não, só aconteceu porque o candidato dele está em terceiro na pesquisa. Não é por causa disso, é porque alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Destrincha aí para nós. Vamos lá. Bom, pesquisa eleitoral, né? O que mais vê aí, principalmente nos anos eleitorais, né? A gente costuma falar que pesquisas, né? Pesquisa em ano eleitoral, ela não ocorre só no ano eleitoral, né? Ela ocorre também nos anos anteriores. Então, assim, e a pesquisa, ela não é só a quantitativa, que é o que sai lá os resultados, de que o Elton Guerra está em primeiro e o Pinheiro está em segundo. Não. Ela ocorre também nos anos que não são eleitorais e ocorre com as pesquisas qualitativas, né? O que serve as pesquisas qualitativas? Elas servem para justamente avaliar os possíveis nomes dos candidatos, serve para avaliar os temas das campanhas, serve para avaliar as necessidades de cada candidato, né? Serve para avaliar os possíveis nomes que vão concorrer, enfim, ela serve para avaliar uma série de coisas que vão se debater sobre as eleições, né? E, após isso, é que vamos para ver, né, os possíveis nomes, os percentuais de cada nome, enfim. E aí ocorrem lá as benditas pesquisas para a corrida eleitoral. E aí a gente vai para os anos eleitorais. Quando ocorre o ano eleitoral, é que são obrigadas os registros de pesquisa. As pesquisas registradas, elas só são obrigadas no ano eleitoral, né? Anos que não são anos eleitorais não têm a obrigação de registro, né? Por exemplo, esse ano, se eu fizer uma pesquisa, eu posso fazer a publicação dessa pesquisa sem a necessidade de registro. Isso não significa que a minha pesquisa está errada ou certa. Eu posso registrar quando eu quiser, posso publicá-la quando eu quiser, porque ela não é um ano eleitoral. Ano eleitoral, sou obrigado a registrar. Uma coisa que, infelizmente, e isso nós que fazemos parte da ABEP, para quem não conhece a ABEP, é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. E nós estamos brigando nisso, para que quando há o registro da pesquisa, para a pesquisa ser divulgada, e outra, só abrindo parênteses aqui, a pesquisa ela só é registrada quando há um interesse de publicação, tá? Se a pesquisa não tem interesse de ser publicada, se é só para uso interno, ela não precisa ser registrada. Porque se o Elton for um dia candidato, ele pode contratar a pesquisa para uso interno. E ele não tem a necessidade de publicar essa pesquisa, né? Só para saber se o Elton está bem ou não na corrida eleitoral. Então, uma coisa que a gente está lutando é para que, quando a gente registra uma pesquisa e vai para fazer a divulgação dessa pesquisa, qualquer partido, qualquer candidato, qualquer pessoa, né, ligada às eleições pode pedir a impugnação da pesquisa, mesmo sem ela ter nenhum problema, porque cabe a quem registrou a pesquisa se defender provando que essa pesquisa está correta. Não cabe a quem está pedindo a impugnação provar que aquela pesquisa está errada. Hoje é assim, se eu quiser impugnar a tua pesquisa, eu tenho que dizer porquê que tu tá errado. Por que eu... é porque ele errou aqui na amostragem. Sim, mas, por exemplo, tem cada absurdo nos pedidos que o juiz que aceita esse pedido, ele não investiga se isso realmente está acontecendo nesse pedido de impugnação ou não. Você entendeu? Então, eu tenho que provar que o meu pedido, o meu registro está correto. Que o pedido de impugnação foi feito não tá errado. Hoje os institutos não têm esse direito de se defender? Não, ele tem o direito de se defender, só que quem faz o pedido de impugnação pode pedir qualquer coisa que o juiz está aceitando. Então o que se sente lesado... Exatamente. Dormiu mal, de cabeça para baixo... Exatamente. Ele faz qualquer pedido. Eu estou em último porque não foi porque eu xinguei o fulano. Exato. É porque a pesquisa está errada. Exato. Por exemplo, eu tive um pedido de impugnação porque um candidato lá se sentiu ofendido porque o resultado de diferença de pontos era o número
da urna do candidato. E aí? Você entende isso? É mole? Não é fácil, né? Então, assim, sabe, tem coisas que não tem lógica. E aí, às vezes, o juiz aceita e o juiz não aceita. Então, assim, e é esse o ponto que a gente acha, assim, que simplesmente o que chega na mesa do juiz, o juiz simplesmente vai lá e aceita, e a gente tem que se defender. A gente tem que correr atrás para se defender. E aí a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente perde um monte de coisa que a gente podia estar fazendo outras coisas, ou vendendo pesquisa para outros clientes, claro, que a gente tem que perder tempo contratando advogado para se defender. O André, qual foi a pesquisa que vocês mais chegaram na assertividade? Essa é clássica. Essa foi aqui em Joinville, no resultado Adriano Silva contra Darcy de Matos, que foi 0,5% entre urna e o nosso resultado. Isso que o pessoal que estava do lado do Darcy não deixou a gente concluir a pesquisa. Eles entraram com um processo para simplesmente retirar o nosso pessoal de campo, tirar o nosso pessoal das ruas para não fazer pesquisa e não poder divulgar a pesquisa. E nós tiramos, obviamente, né? Acatamos, e aí é que está o ponto. Sem motivo. O juiz simplesmente acatou o pedido, tiramos o nosso pessoal, só que nós pegamos o resultado daquela pesquisa, registramos em cartório na sexta-feira da eleição, registramos o resultado em cartório na sexta-feira e esperamos o resultado da eleição. E aí depois a gente mostrou o resultado. Depois publicaram. E aí depois publicamos. E hoje, antes das eleições, né, fora do período eleitoral, as pesquisas que mais são contratadas é para saber de desempenhos. Sim. A gente tem visto algumas pesquisas nacionais saindo em avaliação, principalmente do governo federal, né, por causa dessa polarização. Mas o que atribui, na sua avaliação, na sua opinião, na sua experiência, quando um governo 6 meses antes é avaliado positivamente, 6 meses depois cai essa avaliação? Quais são os critérios que é levado em conta na hora de você apresentar os resultados? Eu acho que foi o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro e é o que vem acontecendo com o presidente Lula, principalmente as falas deles. Eu acho que tudo que eles falam acaba repercutindo, porque, como a gente estava falando desde o início, com as redes sociais, a velocidade da informação se espalha de uma forma tão rápida, muito mais rápida do que era no nosso tempo, com TV e rádio e jornal. Hoje a rede social, ele falou lá, você está recebendo na hora, e vira meme, né? Não, e sem contar os memes, né? Que os memes parece que chegam mais rápido do que a própria notícia. Já estavam prontas, já. Então assim, ele chega de uma velocidade tão rápida que todo mundo tem a informação muito mais rápido. E aí a pesquisa sai 3, 4, 5 dias depois e todo mundo já teve a informação. E aí chegou a informação tão rápido e aí vai acabando. Como aconteceu com o Bolsonaro, que foi caindo a avaliação vertiginosamente, e é o que vem acontecendo atualmente com o presidente Lula. E dentro de uma perspectiva, estamos falando de quase 2 anos da eleição, né? E a gente está vendo essa curva descendente acentuada em desaprovação do governo federal. Você, ao longo desses mais de 20 anos aí de experiência, você já viu algum governo que está ladeira abaixo reverter e fazer curva de alta? Não, muito difícil, muito difícil. Vai depender muito de quem for contra ele. Fala-se muito aí na prisão do ex-presidente Bolsonaro. Pelo atual cenário, eu acho realmente difícil reverter a prisão dele. Porém, o jogo está tão confuso que às vezes eu acho que não vão fazer, porque eu acho que o único que, digamos assim, a única pessoa que o Lula não perde é para o Bolsonaro. Porque eu acho que qualquer outro que for disputar com o Lula perde. Entende? Eu não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Entendi, né? E é uma coisa que eu falo há muito tempo, que um se alimenta do outro. Exatamente. Então, eu vejo esse cenário. Eu acho que o Lula só consegue vencer do Bolsonaro.
Então, talvez, na minha visão, eu acho que ainda no final vão deixar ele elegível para ele disputar, porque ele já falou, se ele tiver elegível é ele que vai disputar. E mesmo inelegível, ele diz que ele é o candidato. E tem isso ainda. Esse é um problema, porque ele pode manter a candidatura dele, mesmo sendo inelegível, isso. Aí tentar, aí vai ser impugnado, ele vai e indica um outro. Exatamente. Só que aí ele arrebenta com esse é o ponto. Ele arrebenta com tudo, e aí o Lula periga mais uma vez ganhar a eleição, né? Também tem isso. Né? Embora eu vi hoje, não sei se foi hoje, mas eu vi recentemente, uma reportagem do Tarcísio já pendendo a concorrer mesmo, com o Bolsonaro falando que vai concorrer. Então eu vi algo nesse sentido. Inclusive o prefeito de Sorocaba também deu já entrevistas falando que vai concorrer ao governo caso o Tarcísio for à presidência. É cobra comendo cobra. Então tem tudo isso. Então é aguardar os próximos cenários aí para a gente avaliar isso. No campo de Santa Catarina, né? Que hoje o Sul ele é praticamente direita total, né? Você tem feito pesquisa de governo, por exemplo, o governo do estado, Jorginho Melo, foi contratado para fazer uma pesquisa para ver como é que está a atuação do governador, como é que está a atuação da política em Santa Catarina? Não fizemos ainda, estamos em conversas com algumas pessoas para fazer, não fizemos ainda, mas temos conversa. O que eu vejo hoje no cenário? Jorginho, candidato, obviamente, na reeleição, mas eu vejo um crescimento muito forte de João Rodrigues. O grande problema do Jorginho, né? Mais uma vez, Bolsonaro falando, né? Bolsonaro já está botando o dedo no PL de Santa Catarina. Ele anunciou recentemente já praticamente os 2 nomes ao Senado do PL, que é a Júlia Zanata e a Carol de Tone. Ele já anunciou praticamente esses 2 nomes ao Senado, ou seja, já fechou as portas ao Senado para quem quiser compor com o PL. Quer dizer que o Espiridião, a mim, se quiser unir o PL, já vai. O PL. Exatamente, já não vai. Aí daqui a pouco pode cair no colo do João Rodrigues. E aí, assim, tem um fato novo, que dias atrás o União Brasil comunicou a todos que fez um convite explícito ao ex-prefeito e deputado estadual Antídio Lunelli para ser candidato a governador, inclusive de fazer peregrinação, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, junto com seus candidatos a presidente. Se isso ocorrer, eu acho que a figura do Jorginho fica mais debilitada. Porque a cisão vai ser muito grande nesse campo da direita, né? Exato, e aí o PL fica sozinho novamente. E aí ele vai bancar de novo com uma eleição com a direita espalhada? Nós entrevistamos esses dias Diego Machado, presidente da Câmara. Eu acompanhei. E Diego dizia aqui para nós que vai ter um grande lançamento da candidatura do prefeito lá de Chapecó, João Rodrigues, que é um nome forte aí para disputar. A direita, então, em Santa Catarina vai passar por um momento complicado. Exato. O André, mais uma vez, a direita de Santa Catarina tende a sair totalmente esfacelada e desunida, né? E se brigando tudo, né? Sim. Se o Antídio realmente assumir e decidir ser candidato pela União Brasil, eu acho difícil isso ele assumir, mas enfim, na política tudo é possível. Em abril, né? Estamos próximos aí para saber a decisão dele. Mas se vir acontecer, seria mais um candidato do campo bolsonarista, do campo da direita, falando as mesmas coisas, né? Defendendo as mesmas coisas, os discursos são muito parecidos, né? E que enfraquece esse campo porque vai sair dividido. E a esquerda, embora que nós não sejamos um Estado de esquerda, assim, mais à esquerda, e sim mais atendendo a mais direita, mas a esquerda pode sair unificada e mais uma vez levar o seu candidato ao segundo turno. E talvez, e aí eu te fiz a pergunta anterior sobre a curva, a inversão de curva, se o presidente Lula, com as mudanças aí na saúde, na comunicação, em outras que vai acontecendo na reforma ministerial, conseguir fazer essa
inversão de curva e começar a criar uma aceitação. Talvez não aqui no estado, mas no Brasil inteiro. E essa onda pode ser... Tu acredita que numa perspectiva de melhora de governo, Bolsonaro preso, entre outras coisas, a esquerda poderia vencer aqui no estado? Não, vencer no estado eu acho muito difícil. Porque daí mesmo que vá para o segundo turno aqui, Elton, aí a direita acaba se unindo. Porque o Jorginho não vai apoiar a esquerda. E aí mesmo assim, os eleitores do Jorginho, vamos supor, hipoteticamente, se o Jorginho estiver fora do segundo turno, tu acha que os eleitores do Jorginho votariam na esquerda? Difícil, eu acho difícil, né? E mesmo se for ao contrário, se o João Rodrigues estiver fora, os eleitores do João Rodrigues vão votar na esquerda, também acho difícil. Eu acho mais fácil do Jorginho votar na esquerda que do João Rodrigues. Então eu acho muito difícil a esquerda vencer. E também acho até difícil a esquerda crescer a ponto de chegar no segundo turno. Porque vamos lá, a esquerda vai ter o que aqui? 15, 20%? Entendeu? Então, porque eu vou chutar, 5 candidatos ao governo, 6 no máximo. Mas não sei se chega a 6. Então, hoje o cenário que eu vejo são 3. Jorginho e um do PT. Né? E talvez um de um partido pequeno aí, né? E a gente sabe também que existem os kamikazes, né? Sim. Que o fulano, o candidato que tem chance de ganhar, precisa de um atirador de elite e vai lá e... Como é que é o nome daquele que da última eleição? Ralph Zimmer? Como é que é? Zimmer. É isso, né? Isso. Esse aí foi com a metralhadora giratória, ele com o Padre Kelmo. Como dizia a Soraya, Kelvin. Né? Soraya Tronic. Então isso acontece muito, de você pegar um candidato kamikaze, um homem-bomba, e acontecer, né? Para você que está nos acompanhando, nós estamos entrevistando aqui um dos donos da maior empresa de pesquisa do Brasil, DNA Pesquisa. Tudo sobre pesquisa está sendo conversado aqui. E a pesquisa ela vai além daquilo que eu imaginava. Então, nós temos o nosso convidado aqui, com Elton Zatar Guerra, dialogar para avançar, e você pode tirar toda a tua dúvida. Então, se tu começou a assistir agora, assiste desde o começo, porque o negócio aqui está muito bom. O André, eu quero já te fazer um convite. Assim que você fizer alguma pesquisa de leitura de estado ou do município, enfim, eu quero que nós vamos gravar um outro programa como esse, e aí nós vamos ler essa pesquisa, você dando estatisticamente o resultado e eu tentando fazer a leitura política com os comentários do jornalista e futuro bacharel e futuro advogado. Futuro advogado. Porque o advogado é quando tem OB. Exato. Quando é só formado no direito é bacharel. Um monte. Mas aí vai ser nosso advogado. Nós não podemos falar um monte de porcaria. Que isso vai nos defender. Eu quero agradecer imensamente ao André Bovenzi, que esteve conosco aqui na bancada. André, foi um prazer sempre estar contigo. Tu sabe que tu é meu irmão do coração. E conte sempre com a gente aqui. A hora que tiver a pesquisa, venha falar conosco aqui. Vamos destrinchar os resultados. Não, virei com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Elton Pinheiro, foi novamente um prazer em revê-lo. Uma entrevista muito rica. Exatamente. É que aquele negócio, né? Para a gente avançar, a gente tem que dialogar. Muitas coisas que você e eu, Pinheiro, não sabíamos, a gente ficou sabendo hoje da pesquisa. É por isso que eu te digo, curte aqui a nossa página, o nosso YouTube, e compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas ficarem antenadas no que a gente está discutindo. Exatamente. Né? Mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado para você que nos acompanhou. Fique de olho aqui, compartilha, curte, porque esse programa é um programa rico, preparado para você, que é nosso espectador. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Estaremos juntos. Valeu. Tchau.